Semana passada, eu fiz uma pergunta na abertura da mensagem, que nós respondemos juntos, lá pelo meio da mensagem. Eu vou repetir agora para fazer um teste, se vocês se lembram, senão eu vou pregar tudo de novo que eu preguei semana passada, tá? O que te faz feliz? Qual a resposta? O que te faz feliz? Ufa, pelo menos o pessoal da família lembrou. Nada te faz feliz. Não é o que te faz feliz, né? Porque o que, as coisas, só nos levam a desejar outras coisas mais. Você nunca está satisfeito. Nunca, nunca, nunca. Você acha que um carro novo vai te fazer feliz, aí você consegue comprar aquele carro, daqui a pouco ele não é mais novo. Daqui a pouco ele já não te faz mais feliz. Eu brinquei semana passada, telefone é a mesma coisa, né? Você troca, pega um último modelo de telefone, passa um ano, ele já não é o último, já não é nem o penúltimo, passa 2 anos, aí ele já não te traz mais nenhuma felicidade. A sua felicidade vai estar no próximo, naquele outro. E aí é uma casa que você deseja, aí quando você consegue a casa e o carro, aí você precisa de um barco. Não tem fim. Não tem fim. Coisas não têm fim. Então não são as coisas que nos fazem felizes. Eu até disse assim na semana passada, as alegrias do que, né, das coisas, sempre nos levam a pensar no que mais. As alegrias que as coisas nos dão sempre vão nos levar a pensar no que mais que eu posso conseguir. Então as coisas não estão no que. A felicidade tem mais a ver com o quem do que com o que. Foi isso que a gente estudou na semana passada. E eu dei um exemplo aqui semana passada, que, para minha tristeza, eu estou vivendo isso nesse momento. Eu dei um exemplo aqui, falei, se uma pessoa tiver, para explicar essa coisa do que e do quem, né, eu falei assim, uma pessoa está num leito de hospital, entre a vida e a morte, ela não vai pensar nos objetos, nas coisas, ela vai pensar nas pessoas, né? E eu preguei isso domingo de noite, na segunda-feira eu tinha marcado de ir na casa de um amigo meu, e aí fui na casa dele na segunda tarde, chego lá, recebo a notícia que ele teve um AVC, tinha ido correndo para o hospital. Eu fui para o hospital, ele estava na UTI, paralisado na metade do corpo, ele é músico, guitarrista, e não estava falando no primeiro dia, daí eu visitei ele no segundo, no terceiro dia, ele continua não falando, porque ele está paralisado, mas ele já começou a entender o que a gente estava falando com ele, e ele aperta a minha mão, assim, ele pega a minha mão aqui desse lado e aperta quando é sim, para alguma pergunta que a gente faz. E aí você vê que a vida é frágil, é muito frágil, e naquele momento, onde ele está agora, em nenhum momento, quando você pergunta, eu não fiz essa pergunta para ele, mas porque é um absurdo, mas só para a gente entender o assunto. Se eu perguntasse para ele, cara, você tem guitarras maravilhosas, qual delas você quer que eu traga aqui para você agora? Não vai fazer o menor sentido essa pergunta, o menor sentido. É quem? É quem? Então, o que não traz felicidade? A felicidade tem mais a ver com o quem do que com o que. Então, para os que não estavam aqui semana passada, vou repetir a pergunta. Então, o que te faz feliz? Nada. Não é o que nos faz feliz. Bom, outra coisa que nós dissemos semana passada é que quando Jesus foi perguntado sobre quais eram as coisas mais importantes de todas as leis, de todos os mandamentos, ele falou que a coisa mais importante era você amar o seu Deus e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, nós traduzimos isso durante a mensagem toda do domingo passado, que é a paz com Deus, a paz com os outros e a paz conosco é o fundamento para a felicidade. Eu ainda vou dedicar um capítulo inteiro dessa série só para a gente falar sobre a paz com a gente mesmo, né? Porque se você não tiver paz com você mesmo, se você não tiver paz consigo mesmo, dificilmente você vai ter paz com os outros e dificilmente você vai ter paz com Deus. Isso te atrapalha a ter paz com Deus. Então nós vamos dedicar um capítulo inteiro sobre isso. Mas falamos na semana passada que o fundamento é a paz.
Ter paz com Deus me ensina a ter paz comigo mesmo e me capacita a viver em paz com os outros. Ter paz com Deus me ensina como eu posso ter paz comigo mesmo, dentro do meu coração. E isso me capacita, eu tendo paz com Deus e vivendo em paz comigo mesmo, me capacita a ter paz com as outras pessoas. Então, esse é o fundamento da felicidade. Isso está tudo registrado e gravado na mensagem da semana passada. Se você pesquisar no Facebook da Capela ou no site, se ela não está lá, provavelmente deve estar entrando amanhã, mas os que não puderam assistir, eu sugiro, aconselho que assistam, porque quando a gente faz uma série assim, as coisas sempre estão interligadas e, assim, você perder um capítulo, às vezes você perde algumas coisas importantes. Bom, hoje nós vamos fazer uma abordagem direta à questão da felicidade e, mais uma vez, obviamente, nós vamos ouvir as palavras de Jesus. E por que que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque muitos de nós têm tentado ser feliz, viver uma vida alegre, e muitos de nós não têm conseguido bons resultados. Talvez alguns estejam bastante frustrados. Talvez alguns estejam com muito pouca esperança. Então, do nosso jeito, aparentemente não está funcionando. Das coisas que você aprendeu, que você ouviu, até em livros de autoajuda, ou em grupos, ou em igrejas, ou sei lá aonde, coisas que você aprendeu dos seus pais. Seu pai falou, não, isso que realmente é importante. Sua mãe falava, não, isso que realmente é importante para você ser feliz. Talvez tudo isso não esteja dando certo. Então, é a hora da gente recorrer a uma outra coisa, diferente, porque se do nosso jeito não está dando certo, que tal tentarmos a moda de Deus, o Criador do universo, que fez todas as coisas, porque Deus deseja a nossa felicidade. Deus deseja a nossa felicidade. Você imagina um ser que é eterno? Você imagina se não é um ser muito bem-humorado, muito bem-humorado. Porque não é possível, imagina se for um sujeito marrento, mal-humorado, você ser eterno, deve ser uma prisão, né? Deus é um sujeito, estou usando essa palavra sujeito meio que de brincadeira, assim, porque não é um sujeito, mas Deus é uma pessoa muito bem-humorada, que se diverte com as coisas, que quer a nossa felicidade. Se você abrir esse livro, no artigo 1, inciso 1, você vai ler ali que... acho que eu não podia deixar passar. Você vai ver ali que Deus olhou para esse planetinha e viu que era um planeta sem forma, vazio, escuro. E Deus deve ter pensado assim, não, peraí, a gente precisa dar um jeito nisso. Está muito sem graça esse planetinha. E aí a primeira coisa que Deus disse, e aí a palavra de Deus tem um poder absurdo, ele disse, haja luz. Em seguida, houve luz. Em seguida, Deus disse, e viu Deus, a Bíblia diz, e viu Deus que a luz era uma coisa muito boa. Deus já celebrou, que legal, agora iluminado ficou mais bonito. Aí, em seguida, Deus separou as águas, água para cima, água para baixo, criou a atmosfera. Depois, Ele separou os mares da terra, separou, deixou, essa parte é a parte seca, essa é a parte dos mares e tudo. E toda vez que Deus cria alguma coisa, Ele fala, uau! Ele não fala assim, que massa, né? Se fosse hoje, ele ia falar assim, uau, ficou demais. Lá está em Gênesis, no artigo 1, inciso 4, 5, ele está falando, e viu Deus que era bom. Deus é um Deus de alegria. Depois ele criou os animais. Imagina ele criando a zebra, que diversão, né? Pintando as borboletas, os vegetais, os frutos, as árvores. Imagina as flores, né?
numa situação perfeita, de uma atmosfera perfeita, Deus estava se divertindo com tudo aquilo. E criando coisas para a alegria. Até que ele chegou no homem. Criou os animais, peixes, aves, etc. E chegou no homem. E criou no homem e falou, nossa, esse aqui eu estava inspirado mesmo, olha que legal. Provavelmente era palmeirense já o primeiro, porque Deus olhou e viu que era bom. E viu que era bom. E Deus ficou muito feliz. Só que aí ele olhou e falou, pô, o cara está meio tristinho, né? Aí Deus criou a mulher e ferrou tudo. Mas até ali, imagina, até ali, não, aí Deus criou a mulher. Ó, se a gente tem hoje, com todo o pecado, com toda a corrupção, uma Gisele Bündchen, você imagina como devia ser a Eva, né? Perfeita, né? Uma pele perfeita e tudo, devia ser uma coisa estupenda, né? E Deus criou Eva para que Adão fosse feliz, e eles fossem felizes juntos, e tivessem filhos, e multiplicassem a terra. Então Deus tem prazer na nossa alegria. O que aconteceu, a gente sabe, é que Deus, amando do jeito que Ele amava, Ele queria ser amado também. E ninguém força ninguém a amar, né? Era fácil Deus criar robozinhos, né? Falar, você vai me amar, você vai me amar. Então fica repetindo aí, a hora que eu apertar esse botãozinho, você fala, eu te amo. Deus podia fazer isso, na sabedoria dele, na inteligência dele, mas tem graça isso? Tem graça você só ouvir do seu filho que ele te ama quando você dá um presente que ele está esperando há 6 meses? Não tem graça, se for só nessa situação. Então, Deus deu para nós a livre escolha, o livre-arbítrio. A gente podia escolher segui-lo, obedecê-lo e deixar-se cuidar por ele. Ou a gente podia decidir seguir sozinhos. Foi essa a questão que Deus colocou para o homem. Então, Deus liberou tudo ali no Jardim do Éden, tudo. Só, vocês podem comer de tudo, fazer de tudo, brincar de tudo, pular, nadar, fazer o que vocês quiserem. Só tem uma regrinha única, ó. Essa árvore aqui, eu queria que vocês não comessem do fruto dessa árvore, mas tem tantas outras, divirtam-se com todas as outras. Talvez Deus tenha feito isso para testar a fidelidade do homem, né? E o que o homem fez? Quer dizer, eu não vou contar a história de novo, não. O homem e a mulher foram lá e desobedeceram. E para Deus aquilo foi terrível, porque assim, Deus deu a opção, eles foram lá e escolheram a desobediência, escolheram não fazer o que Deus tinha sugerido que não fizessem. E eu já falei isso aqui, vou repetir, não adianta você ficar bravo com Adão, não. Nem eu ficar bravo com Adão, porque eu já fiz isso também, e você já fez isso. Você sabia qual era a coisa certa a fazer, qual era a vontade de Deus, ou qual era a coisa justa a fazer, e você optou para fazer a coisa errada. Então não adianta a gente criticar o Adão, botar a culpa só nele, ele foi só o primeiro. Mas todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós podemos escolher hoje a quem seguir, né? Bom, então Deus é esse Deus relacional, que quer relacionamento. Deus descia para caminhar com Adão. A gente não sabe que jeito, que forma que Deus usava para fazer isso, a gente não sabe, isso são mistérios que talvez um dia a gente descubra. Mas a Bíblia diz que Deus descia para caminhar com Adão, para conversar no finalzinho do dia, no entardecer, ele descia para caminhar e conversar. Tanto que depois que Adão pecou, né, Deus falou, era o nosso horário da nossa caminhada, cadê você? Aí o Adão estava escondido de vergonha. E esse pecado causou o quê? Separação. E separação, para Deus, é igual morte. Morte é o mesmo que separação. O salário do pecado é a morte. Então quer dizer que você peca, você vai morrer na mesma hora? Não. Quando você peca, algo separa. Algo separa. Pode ser de você consigo mesmo, com a outra pessoa, de você com Deus. Algo separa, algo morre quando a gente peca. Mas Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, enviou Jesus para quê? Justamente
para nos reconciliar. De tanto que Deus amou esse mundo, Ele não aguentou essa separação. O próprio Deus tomou a iniciativa de enviar Jesus, que era o próprio Deus encarnado, para viver entre nós e para nos reconciliar consigo, através da morte de Jesus. Na morte de Jesus, os nossos pecados foram pagos. O que era para nós fazermos como sacrifício, dar a nossa vida pelos nossos pecados, Jesus fez por nós. Ele foi o Cordeiro de Deus, sacrificado pelos nossos pecados. Para quê? Qual o objetivo de Deus? Nos reconciliar consigo, nos amar e voltar a ser amado por nós. Foi isso que Deus fez. Bom, aí Jesus veio a esse mundo para nos ensinar o pensamento de Deus. Então, nessa situação especial que nós vamos ler hoje, é um dia que Jesus estava com uma multidão e os seus discípulos, e ele começou a ensinar uma série de coisas. É um texto muito conhecido dos frequentadores de igreja, conhecido como Sermão da Montanha, e Jesus estava ali reunido com uma multidão e os discípulos, e ele começa a ensinar sobre felicidade, e ele fala umas coisas muito claras. Então, se você trouxe a sua Bíblia, eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 5. Nós vamos começar no inciso primeiro mesmo. Foi a última, Washington, prometo. Primeiro versículo de Mateus 5. É mais ou menos como se os discípulos ali de Jesus tivessem chegado para ele. Não foi exatamente assim que aconteceu, mas pelo que Jesus vai ensinar em seguida, é mais ou menos como se fosse assim. Os discípulos chegando, Jesus, o que a gente tem que fazer para ser feliz? E essa é a minha pergunta, é a sua, de todos nós, e era daquele povo no tempo de Jesus, e essa pergunta vinha de antes de Jesus. O ser humano sempre buscou a felicidade. Então, nesse momento, seus discípulos perguntaram, Jesus, o que eu preciso fazer, agir, o que eu tenho que fazer para ser feliz? Então, lá em Mateus 5, versículo 1, diz o seguinte, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados. Calma aí. A palavra original grega aqui, ela tem um significado imediato de felicidade, mas você não precisa ir no dicionário grego. Se você for procurar no seu dicionário, se você for lá pesquisar, bem-aventurado significa aquele que goza de boa ventura. O que é isso? Uma pessoa que goza de uma boa sorte, um sortudo, ou um bem-afortunado. É uma pessoa que tem êxito nas coisas, abastado, rico. Esse é o bem-aventurado. E o próprio dicionário usa a palavra feliz. Então, bem-aventurado igual feliz. Então, para que a gente compreenda melhor e que a gente entre mais nessas passagens, eu vou trocar a palavra bem-aventurado por feliz, tá? Vai ser bem mais gostoso e mais simples para a gente entender. Então, no versículo 3, Jesus fala o seguinte, felizes são os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus já começa esquisito, né? Como assim? A gente já imagina, não. Felicidade e pobreza não combinam. O que Jesus quis dizer com isso, né? Jesus já começa quebrando paradigmas. Alguns de nós achamos que para você ser feliz, você precisa ser rico. O rico é feliz. O pobre não pode ser feliz. Mas quando você amadurece um pouco mais, quando você já vivenciou algumas outras coisas, você descobre pessoas que são muito pobres de bens, que não têm nada e são muito mais felizes do que pessoas que têm muitos bens, que acumula bens. Então, talvez a felicidade não esteja mesmo relacionada com coisas, né? Com coisas. Jesus está falando de pobres de espírito. Nem pobre,
nem rico de bens. Jesus está falando dos pobres de espírito. Então, independente se você tem muito ou se você tem pouco, o pobre de espírito é aquele que declara a sua dependência de Deus. Esse é o pobre de espírito. Eu tenho nada, não tenho carro, não tenho casa, mal tenho o que comer, eu me ajoelho e oro, Deus, eu dependo do Senhor para viver o dia de hoje. Eu dependo do Senhor. Mas eu posso ter tudo, casa, carro, barco, avião, jatinho, mas eu me ajoelho e digo, e oro, Deus, eu dependo do Senhor para o dia de hoje, para viver. Esse é o pobre de espírito que Jesus está falando. Avião, carro, tudo é bacana, mas a gente sabe, eu lembrei, preparando essa mensagem, eu me lembrei de uma pessoa que tem tudo isso, talentoso, rico, famoso, Michael Schumacher, tem tudo isso e há quase 3 anos ele não consegue sequer reagir, conversar com a família, sofreu um acidente. Quer dizer, essas coisas não vão fazer nada para a pessoa naquele momento. A nossa dependência é de Deus. O dinheiro não te dá segurança. Por mais que você pense diferente, o dinheiro não te dá segurança nenhuma. Porque você pode sair na rua e acontecer alguma coisa hoje, a hora que você estiver na rua, um acidente. O dinheiro não te dá segurança. Posição política, fama, seja o que for, não te dá segurança. Então, o pobre de espírito é aquele que entendeu isso. O pobre de espírito é aquele que assume a sua dependência de Deus em todo o tempo. Na alegria, na tristeza, na fartura, na pobreza, de bens, de coisas. Aquele que assume sempre, eu sou dependente de Deus, eu preciso do Senhor, esse é o pobre de espírito que Jesus está falando. Aí, Jesus não parou por aí. Jesus diz o seguinte, felizes são os que choram, pois serão consolados. Mas por que Jesus parece que sempre pega um caminho diferente do que você está esperando, né? Do que você está desejando ouvir? Como assim, felizes os que choram? O que será que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer com isso que felizes são aqueles que se envolvem emocionalmente com tudo que acontece, pessoas verdadeiras, honestas. Então, quando está triste, chora, quando está alegre, ri, não são gente falsa, hipócrita. É disso que Jesus está falando. Quando acontece alguma coisa com a sua família, com alguém, e você fica triste e chora, se derrama, se entrega àquilo. Quando passar, passou também, se entrega à alegria, seja honesto consigo mesmo, é mais ou menos isso que ele está falando, porque aqueles que choram, aqueles que são verdadeiros, eles serão consolados, porque aquele arrogante, seja pobre, seja rico, não precisa de consolo. É ou não é verdade que quando você se depara com uma pessoa arrogante, aquela pessoa que está acima do bem e do mal, aquela pessoa que parece que nada o atinge, né? O mundo gira em torno dela, né? Ela é arrogante, então tem arrogante muito rico, tem arrogante muito pobre, tanto faz. Não é verdade que quando se depara com uma pessoa assim, você também não fica interessado em ajudar, ou fazer qualquer coisa, ou consolar? Aí aquela pessoa arrogante que humilhou todo mundo o tempo inteiro, passa por uma dificuldade, e aí você fala, bem feito, né? Não é mais ou menos isso que às vezes vem, né? Às vezes para aqui, né? Às vezes para aqui, mas é essa sensação. Por quê? Porque aquela pessoa não foi autêntica, nunca foi autêntica. Ela não chorava quando tinha que chorar com você, não ria quando tinha que rir com você, ela sempre manteve uma imagem. Então, o que Jesus está falando aqui é que pessoas autênticas são mais felizes. É mais ou menos isso que o versículo está dizendo. Pessoas autênticas são mais felizes. E Jesus continua. Felizes são os humildes. Algumas versões, talvez na sua Bíblia, diz os mansos, pois eles receberão a terra por herança. De novo, parece que Jesus está indo na contramão.
Aparentemente, nós que somos pais, né, de meninos, você fala assim, eu não quero que meu filho seja manso, humilde, não, eu quero que ele seja guerreiro, né? Ou o marido da minha filha, não, eu quero que ele seja um cara decidido, determinado e tal. A gente fica com isso, porque a gente confunde, às vezes, humildade e mansidão com fraqueza. Às vezes a gente faz essa confusão. Mas ser humilde, sabe o que é? É ter a exata noção de quem você é no contexto da criação e do amor de Deus. Isso que é ser humilde. Você não é nem mais nem menos, você sabe exatamente quem você é na criação. Você, na criação, você é igual a todo mundo. Você não é melhor do que ninguém. E ninguém é melhor do que você. Nós somos todos humanos. Todos humanos. Erramos, falhamos. Tem dias que somos melhores, tem dias que não somos tão bons assim. Nós somos humanos. O humilde é aquele que tem essa noção, que ele não é melhor do que ninguém. E, em relação ao amor de Deus, todos nós dependemos do amor de Deus. Eu tenho a exata noção de que sem o amor de Deus eu não sobrevivo. Sem o perdão, sem a misericórdia de Deus eu não sobrevivo. Então, o humilde é aquele que tem claro isso na cabeça. Claro, isso não tem a ver não tem a ver com dinheiro, com bens, com nada, ser humilde. Não tem nada a ver com isso, nem com ter talentos. É ter a exata noção de quem você é. Então, mais ou menos o que o versículo quer dizer assim, vocês querem ser felizes? Sejam humildes. Sabe por quê? Porque os humildes herdarão tudo de bom do que a terra pode oferecer. É isso que o versículo diz. Terão a terra por herança. Aquela pessoa humilde, verdadeiramente humilde, vai herdar tudo o que a terra pode oferecer de bom. Herdarão a terra. Bom, aí Jesus ainda segue, não acabou ainda. Jesus fala, felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois esses serão satisfeitos. As pessoas felizes são justas. As pessoas felizes são justas. Elas dormem com a consciência tranquila. Pessoas felizes buscam a justiça, buscam acertar, buscam fazer o que é certo. Pessoas felizes são assim, elas não passam ninguém para trás, elas não enganam. Quando elas erram, elas pedem perdão. Quando alguém erra com elas, elas perdoam as pessoas também. Pessoas felizes são assim, que buscam a justiça de qualquer forma. Por quê? Para ter paz. Para ter paz. Você busca a justiça. E pessoas felizes são os que buscam ter paz com Deus, com as suas consciências e com os outros, mais ou menos o que a gente falou na semana passada. As pessoas felizes são essas que buscam isso, buscam a justiça, buscam fazer o que é certo, obedecer, dormem tranquilos, dormem satisfeitos. É isso que o versículo diz. Quem tem fome e sede de justiça será satisfeito. Sabe quando você é convidado para aquele churrasquinho de picanha, com um pãozinho de alho, e eu não jantei ainda, já está dando até uma água na boca. Você é convidado e tem uma fartura de picanha, uma fartura de pão de alho, e você come, até você fala, puxa, eu estou satisfeito. Essa a sensação que tem aquele que busca a justiça. Eu vou dormir? Eu estou tranquilo, não devo nada para ninguém de mal que eu tenha feito, porque o mal que eu fiz eu já pedi perdão. O outro está me devendo, o que eu posso fazer? Ele não vai conseguir me pagar, ou ele não quer, ou ele sumiu, eu emprestei dinheiro, ele desapareceu. Eu vou perdoar, o dia que ele tiver consciência e vier me procurar, eu estou aqui, mas eu não vou perder a minha paz por causa disso. E, sendo assim, quero ter paz com Deus, fazer o que é justo diante de Deus, o que Deus me ensina a fazer. Esses são os felizes. Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe quem são as pessoas misericordiosas? São aquelas que, no bom sentido disso que eu vou falar,
no bom sentido, são as pessoas que dão aos outros não o que elas merecem, que dão aos outros o que elas não merecem, no sentido positivo da palavra. Deus fez isso comigo e com você, não é verdade? Deus fez isso conosco. A gente merecia a morte, a separação eterna de Deus. Mas Deus deu de graça, através da sua misericórdia, o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados, para se reconciliar conosco, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Deus fez isso por nós. Isso é misericórdia, porque a gente não merecia. Ou alguém aqui acha que merecia. O apóstolo Paulo fala disso de uma forma brilhante, brilhante. Eu vou ler um texto em Efésios, já voltamos aí. Ele diz assim, lá em Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Assim como os outros, quem outros? Desde sempre, desde Adão, Moisés, de todo aquele povo do Egito, até no primeiro século, até hoje. Assim como todos os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus, porque nós pecamos. Todavia, porém, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda éramos mortos em transgressões. Quer dizer, o que nós merecíamos? A morte. O que Deus nos ofereceu? A vida, e a vida eterna. Isso é misericórdia. Você dá além do que a pessoa merece, o que ela não merece, no bom sentido. Isso que é ser misericordioso. Seu amigo mentiu para você, te enganou, passou você para trás, ele não merece que você o perdoe. Ele tomou dinheiro seu, ele fez uma fofoca, separou 2 amigos, separou uma igreja, separou uma família, fez você perder o emprego. Essa pessoa não merece o seu perdão. Misericórdia é você oferecer o que ela não merece. Você perdoa porque você fica livre daquilo. Você recupera a paz quando você perdoa. Então não é questão de merecimento, é isso que é misericórdia. Então, felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Felizes são aqueles que dão aos outros o que eles não merecem, pois obterão mais do que merecem. Não é isso que o versículo diz? Felizes são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Então, quem faz isso, obtém misericórdia, recebe mais do que merece, no bom sentido também. Por isso que a gente deveria ser misericordioso. E você não conhece, eu imagino, uma pessoa que seja rancorosa, mal-humorada, que não perdoa ninguém, que nunca pede perdão. Você não conhece uma pessoa assim que seja feliz. Ou conhece? Eu não conheço. Sabe, aquela pessoa que não desculpa ninguém, que também não pede perdão, erra e não pede perdão, e passa os outros para trás. Essa pessoa não é feliz. E nós estamos aqui falando de felicidade. Nós queremos descobrir o caminho da felicidade. Então, é isso que Jesus está ensinando. Você quer ser feliz? Seja misericordioso, porque aí você vai obter misericórdia. E aí, para finalizar, Jesus entra num ponto muito, 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 muito interessante. Todos nós gostaríamos de ver Deus, de poder falar e ouvir com esses ouvidos a voz de Deus. Todos nós gostaríamos de que Deus falasse conosco e nos desse direção, e ensinasse o caminho. E muitas vezes a gente parece que não reconhece a voz de Deus. A voz de Deus, por mais surpreendente que seja, ela não não tem ligação nenhuma com barulho, terremoto. Uma vez Elias, o profeta Elias, estava querendo ouvir a Deus, estava querendo encontrar a Deus e buscando a Deus, e aí aconteceu um terremoto.
Ele falou, deve ser Deus chegando. Não era. Daí fogo, incêndio, as coisas começaram a pegar fogo ali na floresta onde ele estava. Ele falou, deve ser Deus chegando. E não era Deus. Deus chegou até Elias através de uma brisa suave, e assim ele falou com Elias. Então, a gente gostaria de ver Deus, de falar com Deus, de ouvir a Deus. E Jesus ensina o caminho. Olha o que Jesus diz no versículo 8. Felizes são os puros de coração. Por quê? Porque esses verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Nós apresentamos um bebezinho hoje aqui, alguns minutos atrás. Um dia Jesus estava reunido e tinha criança correndo de um lado para o outro. Jesus falou assim, os discípulos falaram, não, vamos tirar essa criançada daqui que eles estão atrapalhando. Jesus falou, não, trago eles para mais perto. Deixai vir a mim essas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Vocês precisam aprender com elas e não tirar elas do meio, porque a criança é pura de coração. A criança é um solo fértil, por isso que eu falei aos pais, tudo que você semear vai dar fruto, porque ela é pura, ela tem um coração puro. E esse coração puro te leva a ver Deus, a ouvir Deus, a entender Deus. Mas aí você fala assim, tarde demais, não dá mais para eu ser puro, porque você não sabe o que eu já fiz isso, já fiz aquilo, para mim é tarde demais. Mas não é verdade, porque o que a gente aprende com a morte e a ressurreição de Jesus, é que Jesus veio justamente a esse mundo para nos dar uma nova chance, uma nova oportunidade. Uma vez um sábio, um mestre da lei, um cara genial, chamado Nicodemos, foi procurar Jesus no meio da noite, né, porque ele não queria ser reconhecido de dia, eu sou um cara, né, já idoso, famoso e mestre da lei, vou lá ouvir aquele rapazinho ali de 30 e poucos anos. Então ele foi no meio da noite conversar com Jesus. E aí ele perguntou essas coisas para Jesus, como é que eu vou receber o reino de Deus, como que é isso? Aí Jesus olhou para ele, para aquele senhor sábio, conhecedor da lei, e falou, você precisa nascer de novo. E aí aquele homem inteligentíssimo falou, mas como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Essa hora ele, né, deu uma de corintiano, falou, como que eu vou entrar na... Vocês precisam me perdoar, gente, a bola pingou, eu chuto. Como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Não tem cabimento, Jesus. Aí Jesus falou, não, você precisa nascer da água e do Espírito. Ele estava se referindo ao batismo, porque o que o batismo representa? Você colocar a tua fé em Jesus Cristo. Quando você entra nas águas para ser batizado, você morre para a sua antiga vida e você renasce para uma nova vida. E o Espírito de Deus passa a viver em você. Então, Deus é o Deus dessa segunda chance. É você reconquistar um coração puro, mesmo que talvez hoje você não sinta se seu coração é puro. Mas você tem essa possibilidade de ter essa pureza dentro de você. Mesmo que você já viu tanta coisa, você reconheça o mal facilmente, você tem essa pureza dentro de você. E se os outros ainda são maus ou fizerem mal para você, problema deles, você continua em paz. Porque você, mantendo o seu coração puro, segue a Jesus e ouve a voz de Deus. Através da brisa, da palavra de Deus, de um ensino, você ouve Deus falando com você. Porque essas pessoas puras de coração verão a Deus, é isso que Jesus está prometendo aqui. Então, a pureza de coração te dá clareza para ver Deus ou a ausência de Deus nas coisas, pessoas e nos perigos da vida. A pureza de coração, ela te dá essa clareza para ver as coisas, ou as pessoas e os perigos, ela abre os seus olhos para ver as coisas de Deus. E aí Jesus ainda diz, felizes são os pacificadores,
porque serão chamados filhos de Deus, criancinhas de Deus, aqueles que buscam a paz, aqueles que levam a paz, que estendem a paz aos outros. Esses serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. Deus não fez isso com a gente, Ele não estendeu a mão. Não foi Ele que apresentou a reconciliação e a paz conosco, não foi Ele que fez. Nós precisamos imitar a Deus e fazer isso com as outras pessoas. A maioria de vocês sabe, eu tenho um filhinho de 6 anos, é impressionante como eu me vejo nele, como ele me imita, ele imita as coisas que eu faço. E ele está com um hábito que, os que são mais próximos aqui, prestem atenção. Às vezes o Davi está andando, ele está assim, ó, com as 2 mãozinhas no bolso. Fala, mas que moleque de 6 anos anda com as 2 mãos no bolso? É que eu ando muito com a mão no bolso, eu sou tímido. Então, às vezes, estou conversando, eu estou assim, ó. E se eu olho, o Davi está fazendo igual. Eu estou tentando lembrar agora e tirando a mão do bolso. Ele vai falar no telefone com o amiguinho dele, ele fica andando pela casa. Adivinha quem faz isso lá em casa? Eu não consigo falar no telefone sentado, eu falo caminhando. É impressionante. A gente tinha que ser assim. Deus nos ofereceu a paz, a gente oferece a paz aos outros. Isso que faz um pacificador. Então, felizes são os que são reconciliadores, aqueles que levam a paz. Esses são felizes, segundo o que Jesus está falando. Aqueles que trazem conflito, aqueles que buscam prejudicar os outros, que não são reconciliadores, que são o oposto disso, são pessoas, vamos ser muito sinceros, pessoas infelizes. E pessoas infelizes não podem ver pessoas felizes, porque aí elas focam nas pessoas felizes, porque elas ficam com raiva que elas não são felizes. Então elas tentam prejudicar, tirar a paz do outro. É isso que fazem os infelizes. Você quer ser feliz ou você quer ser infeliz? Se você quiser ser feliz, não seja uma pessoa assim. Seja uma pessoa que leve a reconciliação, leve a paz. Aí você vai ser feliz, segundo Jesus. E por último mesmo, agora encerrando essa parte, Jesus fala assim, felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Aquele que, às vezes, você é perseguido por uma coisa certa que você fez, você não fez nada de errado e alguém pega no seu pé e quer te prejudicar, e inventa uma mentira. Mantenha-se fazendo a coisa certa, mantenha-se justo, mantenha-se, não se incomode. Eu sei que dói, estou falando de cadeira, eu sei que dói você ser criticado por uma coisa que você não fez, ser acusado de uma coisa que você não fez, isso machuca. Mas não deixe isso roubar a sua paz. Mantenha-se íntegro. Mantenha-se íntegro se você quer ser feliz. Mantenha-se, não entra no jogo. Não entra naquele jogo. Mantenha-se íntegro. Mesmo que você for perseguido injustamente por causa da justiça, não reaja igual a quem está te perseguindo. Porque assim você terá o reino de Deus, pois deles é o reino de Deus. Quando você, eu disse semana passada, quando você compromete a sua paz, você compromete a sua felicidade. Então não entra nesse joguinho. A felicidade é algo que você planta para colher depois. Então toda reação imediata, rápida, você recebeu uma agressão, você já quer responder aquilo, toda reação rápida, provavelmente vai te levar à infelicidade, a perder a sua alegria. A felicidade é você olhar para essas coisas que talvez você esteja distante de algumas delas. Talvez esteja distante. Eu confesso que eu já andei muito distante dessas coisas. Distante de ser um pacificador, de ser um misericordioso, eu já andei distante disso. Por isso talvez eu era infeliz, por isso talvez eu fiquei deprimido, por isso que eu fui parar numa cama com uma depressão pesadíssima. Talvez que eu não tinha entendido isso, tinha até lido, mas não tinha entendido isso. Talvez você se sinta assim. Então você quer ser feliz? Não vai ser da noite para o dia.
Não vai ser amanhã você acorda feliz. Não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que semear essas coisinhas na sua vida. Você vai ter que, amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, reagir um pouquinho diferente do que você reagiria normalmente. Ser um pouquinho mais paciente. Levar um pouco mais de paz ao invés de levar conflito. E essas sementinhas plantadas num coração puro, quando brotarem, vão fazer brotar uma árvore chamada felicidade. Felicidade. Felicidade não é ausência de problema, gente, tá? Não é ausência de problema. O próprio Jesus falou isso. Nesse mundo teremos aflições. Mas a pessoa feliz passa pelas aflições sem perder a paz. Ela sofre, chora, se condói, se estribucha de dor às vezes, mas não perde a paz com Deus, não perde a paz consigo mesmo, por causa dessa pureza de coração, porque ela persegue essas coisas que Jesus está ensinando. Então, é uma coisa que você deveria semear na sua vida, cada um desses ensinamentos de Jesus. E o próprio Jesus, quando ele encerra esse sermão da montanha, algumas páginas para frente, quando Jesus encerra, ele fala sobre isso. Jesus diz assim, lá em Mateus 7, ele está falando sobre os ensinamentos que ele acabou de passar para os discípulos, para a multidão, esses que a gente acabou de ouvir agora, e aí Jesus encerra assim, com um versículo conhecido de todos vocês, mas que tem a ver com essa coisa de semear e colher. Jesus fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras, essas instruções, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus está falando o seguinte: ouvir isso que a gente está ouvindo, ler esses versículos, tudo isso é muito importante. Tomar nota talvez seja ainda mais legal. Depois, se você assistir de novo essa pregação e anotar de novo, é muito bom. Mas isso vai dar resultado, vai te aproximar da felicidade somente quando você começar a praticar. E esse exemplo que Jesus dá de construir a casa sobre a rocha é muito significativo, porque dá trabalho. Não é verdade? Dá trabalho. Eu fiz engenharia, conheço um pouquinho de fundação, quem já construiu uma casa ou já participou sabe que, nossa, você tem que investir um monte de dinheiro para baixo da terra. Né? E se estiver construindo num terreno rochoso, tem que furar aquela rocha. É muito difícil, dá trabalho fazer isso. Dá trabalho criar uma fundação. Você investe muito, quem já construiu uma casa sabe, você fala, nossa, já pus tanto dinheiro, não estou vendo nada, eu queria ver as paredes, queria ver o telhado, queria ver o quarto, o banheiro, mas, nossa, passou um tempão, investi um monte de dinheiro, não estou vendo nada ainda. Esse é o investimento que você faz na sua felicidade, no alicerce, na fundação. É aí que você tem que investir, é aí que você semeia, E Jesus fala, quem pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. O oposto disso, o que é? Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, não coloca isso em prática, é como um insensato, um tolo, que constrói a sua casa sobre areia. É fácil você fazer uma fundação num terreno arenoso, é fácil. A areia você cava quase com a mão, assim, é rápido, você resolve rápido, vai lá, cavou, não sei o quê. Mas, o que Jesus fala? Uma hora vai vir uma tempestade, um vendaval, o rio pode subir, e aquela casa, feita no alicerce na areia, vai cair no instantinho. Porque as tempestades vêm para todos, como eu disse aqui. A tempestade vem para bons e maus, para os que creem e os que não creem, as tempestades vêm. Mas se você estiver firmado na rocha, estiver semeado na rocha, você vai ficar firme, independente do que vier sobre a sua vida. Então a felicidade, gente, para encerrar o capítulo de hoje, é um caminho, é um caminhar. Felicidade é um caminhar cujo resultado é uma vida. É uma vida, é um caminhar durante a vida. É isso que é felicidade, é isso que Jesus ensinou. Felicidade é uma semente que você planta hoje
para colher amanhã. Não existe mágica. Eu sei que se você for numa livraria saindo daqui, talvez tenha uma dúzia de livros falando os 7 passos para a felicidade, os 5 passos para a felicidade, aí você compra aquele que fala que 3 passos, porque se você ler mais rápido, já ser feliz logo, né? Não vai adiantar, você me desculpa. Se adiantasse, o cara não ia vender um livro, depois outro, não resolve. A felicidade está em seguir a Jesus, seguir os passos de Jesus e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É aqui que mora a felicidade. Então eu quero te incentivar, meu irmão. Se você ainda não é um seguidor de Jesus, começa hoje. Começa hoje a seguir Jesus. Chegando na sua casa, se ajoelha, fala: Jesus, olha, eu estou desistindo do que eu tenho tentado até hoje e não está funcionando. Eu quero te seguir. Meu coração talvez esteja contaminado, impuro, mas eu quero que o Senhor me purifique. Eu quero que o Senhor me ajude nessa caminhada. E a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração honesto, quebrantado. Deus não resiste. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai purificar o seu coração, Ele vai ajudar você a escavar e construir a sua felicidade sobre a rocha, a sua vida sobre a rocha. Ele vai te ajudar a colocar em prática cada uma dessas coisas, por mais distante que talvez seja de alguns de nós. Ele vai te ajudar. Mas para isso, você precisa não só pedir, mas você precisa se esforçar. A salvação, ela é de graça. Jesus veio, é um dom gratuito de Deus a salvação, para que você seja salvo, para que você seja livre do inferno. Isso é de graça, não tem custo nenhum. A felicidade custa. Seguir a Jesus, às vezes vai te custar alguns sacrifícios. Às vezes você vai falar não para coisas que você não gostaria de falar não. Mas seguir a Jesus é o único caminho para a felicidade. Então a escolha é minha, a escolha é sua. Amém? Senhor Deus, talvez alguns dos meus irmãos aqui estejam hoje, nessa noite, vivendo uma agonia, uma tristeza enorme, que se implantou no coração, talvez, já há alguns anos, Senhor Deus, e que essas pessoas estão presas a essa dor, esse sofrimento, esse rompimento, seja o que for, Senhor Deus. Para essas pessoas, Deus, eu clamo que pela Tua misericórdia, o Senhor toque esses corações, Deus, nessa noite ainda, Pai, nessa noite, nesse lugar, no carro indo para casa, ou no leito, na hora que encostar a cabeça no travesseiro, que o Senhor toque esses corações, Senhor Deus, se mostre a eles, Pai, para que eles tenham um encontro verdadeiro com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua salvação, que é a única possibilidade de mudar essa realidade que eles estão vivendo, Senhor Deus. E para os demais, Pai, que já estão numa caminhada com o Senhor, mas ainda não se sentem completos, ainda se sentem agoniados e não entendem o que acontece. Poxa, eu conheço a Deus, eu vou na igreja e minha vida ainda está complicada. Deus, revela essa Tua palavra dita hoje, Senhor Deus. Cada um desses pontos que Jesus mostrou. Tem misericórdia de mim, nenhuma dessas palavras são minhas. São todas da Tua palavra, Senhor Deus, vindas diretas da boca de Jesus. Que essas pessoas que convivem na igreja ainda se sentem incompletas, Senhor Deus, possam realmente colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Serem pacificadores, misericordiosos, amorosos, perdoarem, Senhor Deus, aprenderem a pedir perdão também,
reconciliadores, Senhor Deus. Para que, em nome de Jesus, todos possamos experimentar o que o Senhor tem para nós, Pai. Que a gente possa ter um coração puro, Deus, para ouvir a Tua voz e para seguir, Senhor Deus, os Teus ensinamentos, a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado, ou tentado falar a nós, a gente não tem reconhecido, Deus. Abra nossas mentes, os nossos olhos, Senhor Deus, para Te seguir. E que, em nome de Jesus, a Tua bênção repouse sobre as nossas casas, nossas famílias, e sejamos todos, em nome de Jesus, muito felizes, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Agradeço a presença de todos. Semana que vem, terceira parte dessa série. Convide um amigo. E nós esperamos você aqui de todo o coração.